Olá, eu sou Lucas Rocco, pós-graduando em Teologia Sistemática e idealizador do curso Como Aprender a Escrever e Apresentar Sermões. Em Isaías capítulo 49, versos 14 a 16, lemos assim: Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Esse é um texto muito interessante, pois é uma profecia de Isaías em relação à restauração de Israel após o cativeiro babilônico. Isaías, ele viveu aproximadamente quase 200 anos antes de acontecer essa situação, na qual a tribo de Judá, juntamente com todos os habitantes de Jerusalém, que era a capital do reino, para a cidade da Babilônia, na terra na qual ficaram exilados durante 70 anos. E dessa forma, esta passagem representa o anseio pelo qual os judeus permaneceram durante esse tempo. A impressão que tiveram em relação a se Deus ainda estava ao lado deles ou não. Então, dessa forma, através do ministério de Isaías, Deus utiliza essa ilustração da mãe em relação ao seu filho que ainda não foi desmamado. Será que uma mulher que está dando de mamar ao seu filho, ela pode chegar a se esquecer dele? E o próprio texto deixa claro que há essa possibilidade. Então, Deus aprofunda ainda mais a questão. Mesmo que uma mãe que ainda não deixou de dar de mamar a seu filho chegue a se esquecer dele, eu não me esqueço de você, porque eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Dessa forma, Deus estava garantindo aos judeus que, em hipótese alguma, se esqueceria deles. A partir de agora, você irá ouvir um sermão intitulado Eu Vou Amar os Esquecidos. Essa passagem, ela realmente é uma profecia relacionada ao retorno dos judeus do cativeiro. Mas nós podemos aprender dela uma lição muito importante, de que mesmo que todos os seres humanos nos ignorem, esqueçam de nós, nos abandonem de alguma forma, nós temos um Pai no céu que jamais fará isso, sempre está atento às nossas necessidades. Ele jamais estará ocupado para que não possa dar atenção a nós. Enquanto você estiver ouvindo esta apresentação, que você tenha essa passagem de Isaías 49, versos 14 a 16 em mente. Que Deus te abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, porque logo mais estaremos lendo a Tua palavra. Que desejar o Senhor nos abençoe e nosso coração também esteja preparado para receber a mensagem que veio do céu, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, queridos. Vocês estão prontos para ir? O lema deste ano é esse, né? Eu vou. E é um prazer conhecer vocês. Quero registrar aqui o meu público agradecimento a Sandra Oliveira. Vocês podem ter certeza que sem a amizade dela, eu com certeza não estaria aqui nesta manhã. E também ao Eric, assim como a Débora também, que tão gentilmente conversaram comigo pelo WhatsApp, passaram todas as orientações necessárias. E estamos aqui juntos nesta manhã para a honra e glória de Deus. Estamos comemorando, então, hoje, uma data muito importante, que é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Inclusive, também quero, dessa maneira, cumprimentar os nossos amigos que nos assistem pela internet e dizer que vocês também são muito bem-vindos a essa transmissão. Hoje é um dia muito especial para nós, mas também queremos que seja um dia especial para você também. Então, você que é membro desta igreja, está nos assistindo ou também foi convidado para assistir essa transmissão e também que está aqui nesta manhã presencialmente com a gente. Nós esperamos que seja um dia especial, não somente porque é o sábado do Senhor,
mas também porque é um dia marcado mundialmente para relembrar a nós que somos jovens, que nós precisamos estar envolvidos com a missão de Deus. Cada pessoa recebe um dom especial. Deus deu dons espirituais à igreja. E dessa forma, cada pessoa tem uma atribuição, uma função especial a ser cumprida no reino de Deus. Então é um prazer estar conhecendo vocês aqui pessoalmente nesta manhã. E é interessante o assunto que temos a tratar hoje. Eu vou amar os esquecidos. Sabe, parece ser um assunto simples, mas essa semana eu estive, inclusive, refletindo nesse assunto e cheguei a conclusões interessantes. E nós vamos estar tratando delas a partir de agora. Sabe, muitas vezes os esquecidos estão mais próximos do que imaginamos. Quando era criança, tinha ali entre 5 a 7 anos, que é justamente o momento em que está ali aquela formação ali do lobo frontal para que a pessoa comece a desenvolver a sua tomada de decisões na vida, né? Começa a partir dessa faixa etária aí. Eu lembro que eu tinha um receio ou talvez até um medo excessivo, que nesse período aí, né, geralmente são os pais que levam à escola. Então, o meu pai, ele já era idoso nesse período e ele me levava à escola e me buscava também. E eu tinha um receio tão grande, mas tão grande de ser esquecido lá na escola. Isso nunca aconteceu. Mas houveram certos momentos em que eu achava que isso aconteceria. Não, eu vou acabar passando a tarde toda aqui esperando o meu pai vir me buscar. Não porque ele era idoso, mas porque eu via as outras crianças indo embora para casa e eu tinha que esperar às vezes. Isso devido ao trabalho dele na colportagem. Então, era necessário esperar. E com o passar do tempo eu me acostumei a essa realidade de esperar. Depois de algum tempo, eu já não tinha mais o receio de ser esquecido pelo meu pai, porque eu já comecei a ir e voltar sozinho. Então eu já conhecia o caminho completamente. Mas é muito comum, inclusive entre as crianças, se perderem, se sentirem esquecidas ou em locais públicos. Acontece bastante. Shoppings. Eu lembro de um evento que aconteceu lá no Colégio Adventista do Bom Retiro, só que isso foi em 95. Já faz um certo tempo aí. E eu não lembro exatamente, mas tinha um jantar. E eu lembro que eu me perdi do meu pai naquele evento. Mas ele me achou rapidamente. Mas o interessante é que eu não sabia onde encontrá-lo. Mas ele sabia. Então, nesta manhã, enquanto eu estiver falando, eu gostaria que você pensasse se você conseguiria se lembrar de alguém que é esquecido. Há vários anos, eu preparei uma lista para a escola sabatina da igreja, que eu frequentei durante muitos anos, antes de ir para a Faculdade Adventista de Teologia. E essa lista contemplava diversos nomes, tanto de pessoas que estavam frequentando regularmente, quanto as que não estavam. E a conclusão é que de todos os nomes, a grande maioria se configurava como ausente ou afastada, nem removida. Então, nesta manhã, nós estaremos considerando este assunto.
a respeito dos esquecidos. Existem muitas maneiras de esquecermos alguém ou alguma coisa. E para você que, inclusive, pode estar acessando aí a transmissão, meu nome é Lucas Samuel, eu sou estudante atualmente da pós-graduação em teologia e estou autônomo. Desenvolvi alguns cursos na área de teologia e posteriormente eles devem estar disponíveis aí online. E eu gostaria de convidar você então, vocês que estão aqui comigo e também em casa, a abrir a Bíblia em 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9, a partir do verso 1. A gente conhece muitos personagens da Bíblia. Se eu fosse fazer uma pergunta para cada um de vocês aqui, qual é o seu personagem preferido ou mais marcante, com certeza alguém ia falar um nome pelo menos. Mas esse nome que estaremos vendo aqui é um dos personagens que geralmente nós não lembramos. 2 Samuel 9, verso 1 em diante. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: existe mais alguém da família de Saul. Ainda existe, um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu lhe dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moraram na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Interessante que na Bíblia nós não temos muita informação sobre ele. Depois deste relato aqui, quando passamos pelo capítulo 19, posteriormente a esse capítulo, não há mais menções ao nome dele em todo o restante da Bíblia. Exceto, talvez, em 1 Crônicas, que é um livro que acompanha paralelamente as histórias de 1 e 2 Samuel. E também os livros de Reis. O interessante são algumas informações aqui, né? Quando se complementam com o capítulo 19,
nós podemos entender um pouco melhor o caráter das pessoas envolvidas. Por exemplo, no capítulo 19, Mefibosete relata ao rei Davi algumas coisas sobre Ziba, que é aqui o servo. A gente viu que ele tinha 15 filhos, né? E ali, no capítulo 19, Mefibosete relata a Davi que Ziba, ele se apropriou de muitas coisas que em realidade eram destinadas a Mefibosete e sua família. O rei Davi era um rei que tratava as pessoas com bondade, inclusive os inimigos. Este relato é uma verdadeira evidência disso. Eu digo isso porque naquele período, assim como em toda a história antiga, era muito comum que, a partir do momento que uma família real saía e entrasse outra, todos os sucessores ali, o rei que havia assumido o trono, ele se encarregava, isso principalmente entre pagãos, de eliminar toda a descendência da família real anterior, para que ninguém tentasse tomar o trono. Inclusive, isso pode muito bem justificar até mesmo a forma como Mefibosete se enxergava. Quando o rei Saul foi morto, e isso aconteceu ali, está registrado nos últimos 2 capítulos de 1 Samuel, os filisteus estavam perseguindo todo o exército, acabando com ele, e a família de Saul estava como entre as últimas pessoas restantes. Então, a mãe de Mefibosete, chamada Rispa, ela estava carregando ele nos braços e, de repente, correndo pelo caminho, tropeçou e ele caiu. Esse foi o motivo de Mefibosete ter ficado coxo de ambos os pés. E dessa forma, posteriormente, ele foi esquecido. Depois da morte de Saul, o seu irmão chamado Isbosete, percebam que o sufixo dos nomes dos dois é o mesmo, mas o significado não. O nome do seu irmão em hebraico seria Ishboset. E o nome de Mefibosete é Mefiboshet. E os significados são bem diferentes, né? Enquanto Mefibosete tem o significado de a pessoa que acaba encaminhando os pesadelos ou a destruição, Isbosete significaria o homem que traz ou que efetiva a destruição, o pesadelo, o infortúnio. Veja como o significado dos nomes é interessante. Acredita-se que antes de ter esse nome, Mefibosete pudesse ter o nome de Meribaal, como uma homenagem ao Deus dos cananeus, e que posteriormente teria sido alterado para este nome. E o significado dos nomes era muito importante para os israelitas, pois determinava a forma como seus pais desejavam que vivessem suas vidas e o caráter que eles queriam que possuíssem. Mas, por conta de sua fraqueza física, sua debilidade, e pelo fato de não fazer mais parte da casa real, ele foi eventualmente esquecido, se não fosse por Davi. Davi não tinha, claramente não tinha a mesma mentalidade dos reis da sua época. Ele era um conquistador. Ele se encarregou de terminar todas as conquistas que não foram possíveis de serem efetivadas na terra de Canaã, como registradas ali no livro de Juízes. Estava incompleto, mas Davi acabou com toda essa questão. Mas ainda assim ele era um rei bondoso. E ele poderia simplesmente, apesar de não ter, eu não vou dizimar a casa do rei Saul, mas vou deixar eles para lá. Mas percebam o pensamento dele.
ele quis se demorar em lembrar de sua amizade com Jonatas, que era o principal candidato ao trono após o rei Saul. Mas como ele morreu na batalha contra os filisteus, o seu irmão mais velho, embora filho de outra mulher, assumiu o trono. Mas Davi tinha feito um juramento com Jonatas, enquanto este ainda estava em vida, que a partir do momento que ele assumisse o trono, e Jonatas tinha certeza que Davi assumiria o trono de Israel, que ele tivesse essa bondade para com os seus descendentes. Eles fizeram esse juramento. Quando, posteriormente, os gibeonitas, que eram o restante do povo dos amorreus, vieram cobrar o rei Davi por conta de uma certa traição contra eles. Isso porque durante a liderança de Josué, o povo de Israel havia entrado em um acordo com os gibeonitas, de que eles seriam preservados, não seriam dizimados assim como o restante dos povos. E o rei Saul, não se sabe se de forma sem a informação, ele atacou os gibeonitas. E dessa forma, após a morte de Saul, eles quiseram a retaliação. E Davi viu nessa disposição deles a palavra do Senhor. Justamente porque Saul havia derramado sangue dos gibeonitas de forma inocente. Ele não deveria ter feito isso. E eles exigiram a vida de 7 pessoas descendentes de Saul, como se fosse uma expiação pelo sangue que Saul derramou. E percebam mais uma vez, essa demanda não foi proibida pelo Senhor. Dessa forma, Davi ajuntou 2 filhos de uma concubina de Saul e 5 filhos de Merabe, que era a esposa de Adriel. E vocês podem perceber que um desses filhos se chamava também Mefibosete. Só que não é o nosso Mefibosete aqui. Era o sobrinho. Mas tinha o mesmo nome do tio. Só que Davi entregou o sobrinho e não o tio. O tio que era amigo, que era filho do seu amigo. E dessa forma, essas 7 pessoas, elas tiveram aí a sua vida oferecida como retaliação. Mas Davi preservou a vida do seu sobrinho de consideração. E não só isso, o trouxe para sua casa e restituiu as terras do seu pai. Isso é justamente o contrário do que um rei daquela época costumava fazer. Porque isso aqui poderia ser a perfeita oportunidade para que se preparasse para futuramente tomar o trono. Mas ele não fez isso. E muito pelo contrário, Mefibosete não tinha nem disposição psicológica. Uma pessoa que é aleijada, então veja só como ele se enxergava. Verso 8. Quem é este seu servo, para que o meu Senhor tenha cuidado para um cão morto, olhado para um cão morto como eu? Essa era a forma como ele se enxergava. Justamente por quê? Porque ele havia sido esquecido. Havia sido esquecido. As guerras tribais, as batalhas, as conspirações para tomar o trono o afundaram no esquecimento. Mas Davi não se esqueceu do seu amigo Jonatas. Ele não sabia ou não conhecia detalhes sobre a existência de Mefibosete, mas ele não se esqueceu do seu amigo Jonatas. Sabe, nós não precisamos ir muito longe para encontrar pessoas esquecidas. Nós não precisamos do dom profético
para afirmar nem mesmo que podem existir pessoas esquecidas entre nós. Se nós pegássemos a lista de membros da igreja, poderia ser que entre todos os nomes que estão ali, tenha alguém que não foi lembrado. Na quadra onde está esta igreja aqui, esta estrutura física, com certeza tem alguém que de alguma forma foi esquecido. Também no bairro, na cidade. Nós sempre teremos alguém que não é lembrado por alguma razão. Em maio de 1991, acredito que a partir do dia 19 de maio, estava acontecendo ainda um grande lançamento das missões espaciais. A União Soviética ainda existia. Então, eles, juntamente com outras 2 pessoas como tripulantes, a Rússia enviou o russo Sergei Kikalev ao espaço. O seu objetivo era realizar a manutenção de uma estação espacial já existente em órbita, próxima à Lua. Mas aconteceu um problema durante esse período em que ele estava lá. Inclusive, até meados de 94, 95, se não me engano, ele foi a pessoa que até esse momento havia batido o recorde de duração de dias no espaço. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Ele acabou ficando no espaço muito mais tempo do que o que havia sido planejado. Ficou meses a mais. Ele praticamente foi esquecido lá. Você já imaginou a situação? A possibilidade de ser esquecido aqui na terra, em chão firme, já é difícil de lidar. Agora você já imaginou você ser esquecido no espaço? É lógico que ele não estava sozinho, mas o que aconteceu é que, a partir daquele momento, após aí as iniciativas do presidente Gorbachev, alguém deve se lembrar dele aqui ainda, em tentar modernizar a Rússia com aquelas iniciativas da perestroika. Então acabou que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entraram em um colapso. E isso deu origem à Rússia. Kikalev se tornou conhecido durante pelo menos uma década como o último soviético. Justamente porque ele esteve no espaço e ficou lá meses a mais, sem saber o que estava acontecendo na Terra. Então, na cabeça dele, ainda existia o quê? A União Soviética. Mas aqui já estava sendo consolidada a Rússia. Nesse sentido, portanto, ele foi esquecido. Mas após o seu retorno à Terra, ele recebeu diversas honrarias, inclusive da NASA. Ser esquecido é muito difícil, não é verdade? Mefibosete com certeza deve ter enfrentado problemas de depressão, quem sabe? A Bíblia não relata isso, assim como não confirma nem mesmo o caso do próprio Elias, junto ao Monte Horebe, quando ele se sentia isolado completamente. A Bíblia não relata nada sobre depressão em relação a João na ilha de Patmos, mas você pode imaginar que com certeza ele esteve deprimido por muito tempo. Imagina, numa ilha isolada, embora
O fato de haverem pessoas ao redor não significa que não haja momentos em que a gente se sinta deprimido. Não é verdade? Muitas pessoas atualmente relatam dificuldades assim. Eu estou no meio de muitas pessoas, dizem elas, mas eu me sinto sozinho. E talvez você tenha vivido isso em algum momento da sua vida. Talvez você que está assistindo agora esteja vivenciando esse momento. De estar se sentindo esquecido, abandonado, talvez até não só por seus amigos, mas por sua própria família. Pessoas idosas em lares de idosos, anteriormente conhecidos como crianças órfãs em lares infantis ou orfanatos. Houve um momento, inclusive, que a minha mãe enfrentou no passado, posteriormente ao falecimento do meu pai, em que ela teve receio de, em algum momento da sua vida, ser deixada em um asilo. Ela teve esse momento depressivo em sua vida. Mas a nossa missão especial para esse ano é justamente ir atrás de pessoas esquecidas. Talvez não seja a nossa única tarefa nesse ano. Inclusive, eu tenho certeza que a agenda de vocês para esse ano, em nome do Ministério Jovem, não está vazia. Vocês têm planos, vocês têm objetivos. A camiseta que vocês estão vestindo nesta manhã é se não uma prova, pelo menos uma evidência disso. Vocês têm planos. E amar os esquecidos, aquelas pessoas que são rejeitadas pela sociedade, aquelas pessoas que você não faz parte do nosso grupo. Nós temos o privilégio de poder acolher essas pessoas. Uma boa parte do ministério de Jesus Cristo foi dedicada aos esquecidos, aos publicanos, aos pecadores, às prostitutas, aquelas pessoas que eram consideradas indignas do reino de Deus. Vocês são pecadores. Era essa a frase que ouviam todos os dias. Vocês não têm direito a acessar aqui o templo. Elas não podiam entrar no templo, mas o próprio Deus, como ser humano, foi até elas, uma por uma, inclusive fora de Israel. Então, quantos relatos importantes. A mulher ali no poço de Sicar, a mulher cananeia que a filha estava extremamente doente, mas expressou a sua situação. O coxo, o homem da mão totalmente encolhida, não conseguia mover. Os leprosos. A viúva de Naim. A partir do momento que perdeu o marido e o filho também morre, as mulheres se tornavam esquecidas.
Cristo vai lá e devolve a dignidade dessa mulher. E tantos outros casos que nós encontramos nos evangelhos. Sabe o que a gente precisa fazer para ir até os esquecidos? Em primeiro lugar, nós precisamos amá-los. Se a gente não amar essas pessoas, é melhor nem ir. Enquanto nós não nos desvencilharmos, não nos despojarmos, não nos livrarmos de qualquer forma de preconceito que tivermos. E sabe, quando eu falo de tirar preconceito, eu não estou falando de aceitar ou concordar com o erro. Uma coisa é diferente da outra. Eu estou me referindo ao preconceito que me impede de me aproximar daquela pessoa, que me impede de amá-la. Essas pessoas às quais Jesus devolveu a dignidade eram pessoas que tinham uma vida completamente errada. Estavam sempre no erro. Mas Cristo foi até elas e as restaurou. Então, para amar e restaurar as pessoas esquecidas, a gente não precisa concordar com o modo de vida que elas estão tendo no presente. Não precisamos. O que a gente precisa fazer é se aproximar delas e transmitir o amor de Cristo. Dessa forma, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos corresponder ao amor de Deus por nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos ir a Deus primeiro. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que se manifestou de duas formas, escrita e encarnada. Se nós não tivermos contato com a palavra de Deus dessas duas maneiras, em outras palavras, temos comunhão com Deus, esse já seria um outro passo. Nós precisamos ter um relacionamento com Cristo. Em seguida, nós precisamos estar em contato com a comunidade da fé, que é conhecida como a igreja. E dessa forma, quando todos estão juntos, com o amor de Cristo no coração, aí sim eu vou lá. Eu vou em busca dos que estão esquecidos. Mas sem o amor de Cristo no coração, eu não vou ter a motivação. Eu não vou saber o que dizer, o que fazer ali. E talvez sem o amor de Cristo, algum olhar, algum gesto possa acabar transmitindo algum tipo de preconceito. Essas pessoas percebem isso. O que nós precisamos é do amor de Cristo. Essa semana foi compartilhado nas redes sociais um pensamento muito interessante. Se o sacrifício de Cristo na cruz não é o suficiente para manter a sua fé e manter você conectado a Deus, nada mais será suficiente. Nada que a igreja promova em questão de atividades, em questão de eventos, será suficiente. Nós precisamos do amor de Deus em nosso coração. Esse amor precisa nos transformar. Esse amor precisa nos transformar. É dessa forma que eu irei atrás dos esquecidos, sem necessariamente ser por um senso de dever. Não, eu estou indo lá porque é uma atividade da igreja e eu preciso cumprir aqui essa tabela porque faz parte do planejamento. E veja, isso também está certo, não está errado. Mas não deve ser a nossa única motivação.
Pelo contrário, inclusive o próprio amor de Deus em nosso coração já deve nos incentivar no momento que nós traçamos os planejamentos para qualquer tipo de missão. O pecado faz com que as pessoas sejam esquecidas. Porque é justamente por isso que elas vivem uma vida completamente equivocada em relação ao ensinamento da palavra de Deus. Mas quando nós temos o amor de Cristo em nosso coração, nós vamos também buscar o conhecimento da Bíblia. Nós vamos abrir a palavra de Deus diante dessas pessoas. O que nós temos em Apocalipse 18, verso 4? Sai dela, povo meu. Perceba que Deus não tem exclusivamente uma denominação religiosa na terra. Ele tem algo muito maior. E veja, eu não estou depreciando o valor da existência de uma igreja verdadeira. Mas perceba também que a igreja de Deus é muito maior do que a igreja adventista do sétimo dia. O Apocalipse já está falando que Deus tem um povo lá fora, em outras denominações. E Ele está chamando esse povo para fazer parte do seu povo escolhido, que também é a igreja adventista do sétimo dia. Também é. Que o amor de Cristo nos constranja. Não é verdade? A gente que fez eu não sei se tem algum líder jovem aqui, ou desbravador. Vocês sabem, e é líder de desbravador ou de jovem, vocês sabem o que significa cumprir o cartão dos requisitos lá, né? E decorar também os lemas. Que esses lemas possam continuar fazendo parte, não só do ministério jovem, não somente dos desbravadores, mas de todos nós. E possam ser um incentivo. O Evangelho, um dos lemas. O Evangelho a cada pessoa, ainda na minha geração. Essa é a fé que nós representamos. Nós precisamos crer que Cristo voltará na nossa geração. Assim como os apóstolos em sua geração também criam nisso. Então que Deus nos abençoe nesse sentido. O meu apelo a você nessa manhã é que você faça uma reflexão e que você se olhe internamente. Reflita em relação às suas motivações, que são muito importantes. Por que você se envolve com a missão da igreja? É por causa da missão em si? É por causa de você mesmo? É porque você simplesmente quer estar no céu? Por quê? Ou é porque você deseja corresponder ao amor de Deus por você? É muito importante que você reflita nisso, porque esse tipo de reflexão é o que vai determinar a sua perseverança na fé. Porque se a sua motivação para a missão for simplesmente algo como cumprir atividades e planejamentos, pode ser que daqui a alguns anos a sua fé não esteja tão firme quanto está hoje. Por isso você precisa de Cristo todos os dias. Que você tome a decisão nesta manhã de estar ao lado dele a cada momento. Não somente aqui, enquanto está na igreja, mas tenha certeza de que ele acompanha você todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares. Se você está estudando, trabalhando, ele está ali ao seu lado. Nós estaremos então ouvindo a última música dessa manhã. Enquanto você estiver ouvindo a letra,
medite naquilo que nós estivemos ouvindo esta manhã. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra falou ao nosso coração nesta manhã. Muitas vezes, em algum momento da vida, nos sentimos esquecidos de alguma forma. E nós sabemos bem que existem pessoas que estão se sentindo assim nesse momento. Por favor, que o Senhor se revele a elas de alguma maneira. Que elas possam ter certeza da Tua presença ao lado delas. E que o Senhor também mova o nosso coração de amor. E também do conhecimento da Tua palavra. Para que elas possam ouvir aquilo que é mais necessário, aquilo que é mais urgente. Para que elas possam também obter a ajuda mais necessária no momento que estão atravessando. Por favor, abençoe a esta igreja, a cada família, a cada pessoa. Que tenhamos um restante de sábado feliz em Tua companhia. Eu peço a Tua bênção especial para cada um dos jovens desta igreja. Que o Senhor os faça perseverar na fé. Que eles continuem tendo disposição em seguir aos Teus conselhos, às Tuas ordens. E também aos que estão ausentes e afastados da comunhão, que o Senhor os traga de volta. Nós te suplicamos isto por amor e em nome de Jesus. Amém.